Shalom, abençoados do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias aqui no nosso canal do YouTube, Verônica Márcia na Bíblia, que é o nosso conteúdo de onde nós extraímos os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, hoje nós falaremos sobre a vinda do Senhor Jesus. Nós leremos do versículo 29 ao versículo 35. Eu gostaria de trazer uma pequena e rápida reflexão em Isaías capítulo 28, o versículo de número 9. Para você entender um pouco mais esse projeto, para você despertar, para que o Espírito Santo traga a você uma motivação, um desejo de se aprofundar a cada dia mais na palavra do Senhor, não só para edificar a sua vida, mas para que você possa também, através desse conhecimento adquirido, falar de Jesus para outras pessoas, para que você possa ter o seu ministério ainda mais ativado para a honra e glória do nosso Deus. Então diz assim Isaías 28, versículo de número 9. A quem ele ensinará a sabedoria, a quem fará compreender o conhecimento e a mensagem, às crianças recém-tiradas do peito, aos desmamados. Em outras palavras, a quem o Senhor vai dar o seu conhecimento e a sua sabedoria. Deus tem prazer em nos dar conhecimento da sua palavra. Mas a quem ele vai dar conhecimento, sabedoria e entendimento das suas mensagens? Ele vai dar às crianças que estão amamentando, crianças que foram recém-tiradas do peito. O que o Senhor quer nos falar através desse versículo? Que Ele quer dar o seu conhecimento, sabedoria e entendimento das Escrituras Sagradas para aquelas pessoas que o buscam. Ele não vai dar sabedoria, entendimento, compreensão para quem está longe dele, para quem está distante, para quem se mantém afastado de Deus, para quem não o procura, para quem não o busca. O projeto Neemias não é um projeto para mim, é um projeto que o Senhor nos deu. E nós estamos aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor, porque o discípulo é aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Não adianta termos tanto conhecimento, buscarmos tanto a sabedoria e compreensão das Escrituras e guardar tudo isso para nós mesmos. Vamos trabalhar para o reino. Eu vejo tantas pessoas que querem ensinar, que querem pregar, que querem falar de Jesus e não conhecem a palavra porque não estudam. Então o Senhor, nesse vídeo, está trazendo um despertamento para nós sairmos da superficialidade que é somente lermos de forma corrida os textos bíblicos e que não acrescentam tanta coisa na nossa vida como deveria acrescentar, porque a palavra de Deus é rica. Nós aprendemos com cada palavra, com cada versículo, não é a quantidade que se lê, é o que se lê, se entende e se aplica na nossa vida. E o projeto Neemias está aqui para ajudar você a entender melhor a palavra, para que você não se confunda quando você vir algum falso mestre ensinando heresias, ensinando o que não está na palavra, porque o povo perece porque não tem conhecimento dela, ou seja, da palavra do Senhor. Então, compartilhe esses vídeos, porque nós entendemos que compreender a palavra de Deus é essencial para a vida do cristão. Nós poderíamos aqui ler vários versículos que falam sobre isso. Então, priorizemos o estudo da palavra de Deus. É preciso investir o seu tempo com algo que vai te trazer crescimento. E investir tempo estudando a palavra de Deus vai transformar a sua vida em todas as áreas. Amém? Então, vamos para a leitura
de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29. Na minha Bíblia, o título é O Retorno de Cristo em Glória, mas em algumas Bíblias está A Vinda do Filho do Homem. Lembrando que Jesus está em um sermão profético com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a grande tribulação. Se você ainda não viu essas mensagens, você pode assisti-las aqui no nosso canal. E hoje nós vamos entrar de uma maneira mais aprofundada na vinda do Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, até mesmo antes de lermos o texto, é que a vinda do Senhor Jesus, ou seja, a sua segunda vinda, porque ele já veio, já morreu por nós, a história do Senhor aqui na terra está registrada aqui nos evangelhos, e agora nós aguardamos a sua segunda vinda. Então, essa segunda vinda tem o propósito não só de colocar um fim na grande tribulação, mas também Jesus voltará para arrebatar o seu povo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema complexo, que gera muitas discussões, mas nós queremos aqui no canal falar do que é relevante, nos apoiarmos na explicação que a própria Bíblia nos dá. Então, nos diz assim o texto. Imediatamente após o tormento daqueles dias, se referindo à grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes estes acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. Ele quem? Jesus. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Bem, fenômenos da natureza vão acontecer na vinda do Filho do Homem. Fenômenos cósmicos, fenômenos do Sol, fenômenos da Lua, fenômenos que envolvem as estrelas. Então, depois de todo o tormento que vai ser a grande tribulação, a qual nós já falamos anteriormente, vem o Senhor para pôr um fim nisso tudo. E a sua vinda vai ser com poder e glória. Eu falei em alguns vídeos anteriores, eu não sei exatamente qual, mas você pode procurar pelo título quando eu falei sobre a Páscoa, que quando Jesus ele veio aqui na terra e ele entra em Jerusalém, ele faz a sua entrada triunfal naquela cidade montado no jumentinho. Por quê? Porque quando um rei entra, naquela época, isso é cultura judaica, quando um rei entrava numa cidade em missão de paz, ele entrava montado num jumento, porque o jumento era a mensagem de que a chegada daquele rei naquele local era de paz. Mas quando Jesus voltar, Apocalipse 19:11 diz que Jesus ele virá nas nuvens com poder e glória. E esse texto de Apocalipse vai nos dizer que Jesus virá num cavalo branco.
Dessa vez, Jesus vem para guerrear, para pôr fim numa era dominada pela influência do anticristo. A grande tribulação é a última cena da humanidade sendo governada pelo anticristo, que vai terminar, vai ser interrompida pela chegada do Senhor Jesus, pela sua segunda vinda. E aí você talvez esteja me perguntando por que eu não falei sobre o arrebatamento. Quando nós lemos 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, quando nós lemos 1 Tessalonicenses 13, 18, nós estamos diante de textos que também falam mais especificamente sobre o arrebatamento, que é um acontecimento que nós aguardamos, nós que conhecemos a palavra. E a grande discussão, quando nós falamos de arrebatamento, é em que momento o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação, acontece depois da grande tribulação, e é aí que as escolas escatológicas surgem com opiniões diferentes, com visões diferentes a respeito desse assunto. Quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos falando de uma palavra que tem o seu significado no grego, que é o seguinte: arrebatamento dá a ideia de remover, de arrebatar repentinamente, uma ação forte, violenta. Então, arrebatamento vai ser isso, vai ser a vinda do Senhor Jesus, arrebatando, tirando o seu povo muito repentinamente, e essa retirada vai ser com força, com violência. A Bíblia diz em outro texto que será como num piscar de olhos, tudo muito rápido. A igreja, os seus servos serão arrebatados. Bem, como nós precisaríamos estudar vários textos bíblicos para falarmos do arrebatamento, então eu estou dando apenas uma palhinha do que vai ser o arrebatamento, porque nós estamos falando de algo que está para acontecer. E a grande questão é: o que eu preciso saber a respeito do arrebatamento nesse momento, nesse vídeo? Porque nós vamos falar desse tema ao longo dos nossos estudos pela Bíblia, porque nós estamos fazendo uma leitura consecutiva dos textos bíblicos. Então, eu não posso me ater ao tema arrebatamento aqui. Eu estou falando dele agora porque estamos falando de Mateus capítulo 24, que também, de uma forma talvez não muito clara, fala desse acontecimento. Então, o que eu preciso saber a respeito desse assunto? Eu quero falar duas coisas. Primeiro, se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação para arrebatar o seu povo, se a vinda do Senhor vai acontecer em duas fases, a primeira para arrebatar e a segunda para colocar um fim na grande tribulação e estabelecer aqui o milênio, e tantas outras escolas teológicas que não são só três, como muitos pensam. O fato é que nós precisamos entender que o arrebatamento é bíblico, é escatológico, é algo que faz parte do 1% das profecias bíblicas que ainda não se cumpriram. Então, falar de arrebatamento é falar de um acontecimento que ainda está por vir. 99% das profecias escatológicas já aconteceram, 1% ainda não. Dentro desse 1% está o arrebatamento. Então, o arrebatamento é algo que a Bíblia nos fala. Segunda coisa que eu preciso saber sobre o arrebatamento: quem não será arrebatado? Essa é uma pergunta muito importante que nos faz refletir. Não é para causar pânico, terror, não. É para trazer uma exortação à vigilância. Quem não será arrebatado?
Quem Jesus não vai levar? Primeiro, os que não o reconheceram como filho de Deus. Todas as pessoas que rejeitaram Jesus, essas pessoas não serão arrebatadas. Segundo grupo de pessoas, cristãos que não andam em integridade com o Senhor, em conformidade com a sua palavra, que são infiéis a Deus, não serão arrebatados. Terceiro grupo de pessoas, quem não crê no arrebatamento. Então, esses 3 grupos de pessoas, entre outros que eu poderia apontar, não estarão ou não viverão o arrebatamento. Isso é o que nós precisamos saber por enquanto sobre o arrebatamento. Nós falamos sobre a definição, nós falamos que o arrebatamento é bíblico, é algo escatológico e falamos de quem não vai ser arrebatado. E o restante nós aprenderemos depois. E voltando ao texto, Jesus fala da sua vinda, de como vai ser a sua vinda, dos fenômenos cósmicos, de com poder e glória ele virá para colocar um fim no tormento que vai ser a grande tribulação. E aí Jesus usa a figura da figueira para nos falar que nós devemos estar atentos aos sinais e aos acontecimentos que precedem a sua vinda. E ele fala assim, olha, observem a figueira. Como é que as pessoas em Israel sabiam que o verão estava chegando? Quando a figueira começava a dar as suas folhas, quando os ramos começavam a brotar. Então, a visão dos ramos brotando, das folhas nascendo, eram sinais de que o verão estava chegando. Então, quando se olhava para a figueira, olha, está brotando um ramo aqui, tem folha nascendo ali, vem aí o verão. Da mesma maneira, quando nós virmos ou quando nós vemos os sinais que Jesus relatou e que eu falei aqui nos vídeos anteriores, estiverem acontecendo, nós vamos saber, olha, isso é um sinal, Jesus voltará. Esse outro sinal aqui, Jesus falou sobre ele, é porque ele voltará. E a sua vinda é ou está muito próxima. Então, tudo que nós virmos, que Jesus relatou, que foi descrito aqui na palavra de Deus como um sinal que precede a vinda do Senhor Jesus, são para nós entendermos que Jesus está muito à porta para voltar. A gente às vezes vive como se a volta de Jesus fosse algo que ainda vai levar muito tempo. E a gente não pode viver com essa expectativa. E aí ele diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está reafirmando a veracidade da sua palavra. Ou seja, em outras palavras, Jesus quer dizer assim, olha, o que eu estou falando para vocês vai se cumprir. Não é em vão, as minhas palavras, elas não vão passar. Elas vão se cumprir. E nós precisamos estar atentos aos sinais, porque estamos vivendo numa sociedade em que, infelizmente, até alguns cristãos estão muito distraídos com outras coisas e não estão prestando atenção nos sinais da vinda de Jesus. E quando você não presta atenção nos sinais, consequentemente, você não se prepara para essa vinda como deveria, né? Então fica essa reflexão. Eu tenho prestado atenção nos sinais ou eu tenho os ignorado? Para você pensar, para você refletir e responder para si mesmo. Amanhã nós vamos continuar falando sobre a vinda de Jesus, porque
O tema de amanhã é que Jesus relata que nem ele mesmo sabe o dia, a hora que vai voltar, mas somente o Pai sabe. E é mais um motivo para nós estarmos atentos aos sinais e nos prepararmos para a vinda do Senhor. Amanhã eu vou falar sobre uma impactante história. A história de um tenente japonês, de um tenente do exército japonês. Eu não vou nem falar o nome dele aqui agora, para deixar você bem curioso e assistir o vídeo de amanhã. Para você assistir, curtir, comentar, compartilhar, para que você entenda qual é a relação da história que eu vou contar com a vinda do Senhor Jesus. E aí, eu espero que você esteja no seu coração com uma vontade imensa de aprender mais de Deus, de aprender mais da sua palavra e estar preparado para esse momento glorioso que será a vinda de Jesus. Que Deus te abençoe e um grande abraço.